Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas mostram satisfação no mercado de trabalho, onde a proteção social já atinge 70% dos empregados, na chamada década do emprego formal, segundo uma pesquisa do IBGE. E nós recebemos hoje o consultor de Relações do Trabalho, professor de Relações do Trabalho e Recursos Humanos, José Pastore, que é da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e também da Fundação Instituto de Administração da USP. Professor, muito obrigada. Boa noite, Maria. Bom, professor, eu quero começar com o Ministério do Trabalho, que tem novo titular, Brizola Neto, do PDT também, de Lupe, que saiu em meio a denúncias de corrupção. Mudou para melhor? Eu acho que ele está entrando num ministério que tem muitos desafios pela frente. O principal deles é formar bem a mão de obra, formar bem o brasileiro. E há dentro do Ministério um fundo especial destinado para programas de formação de mão de obra, que é o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tocar bem, gerenciar bem esse fundo e canalizar os recursos para treinamento e formação de mão de obra é uma tarefa que ela em si já ocuparia quase todo o tempo do ministro. Mas o Ministério do Trabalho cumpre esse papel? Tem como tarefa? Cumpre? Olha, o Ministério do Trabalho tem proposto para o Tesouro e para o próprio orçamento da União recursos que deveriam ser aportados para treinar a mão de obra, mas infelizmente não tem sido atendido pelos orçamentos, pelo Congresso, pela área econômica. Ou seja, os recursos de formação de mão de obra estão, na verdade, reduzindo no Brasil em lugar de aumentar. E nós estamos vivendo uma situação onde a demanda, a procura por pessoas qualificadas é imensa e não se encontra no mercado. Agora, as pesquisas referentes ao trabalho, tanto do Instituto Datafolha como do IBGE, mostraram que tem uma satisfação grande, quase que uma euforia dos trabalhadores. 13 entre cada 4 trabalhadores afirmam que estão muito satisfeitos, que estão felizes, inclusive com a remuneração que recebem, achando que é compatível com o serviço que prestam. Isso surpreende o senhor? Não surpreende não, Maria Lídia, porque, na verdade, eu acho que todos percebem que o Brasil, nos últimos anos, esqueceu de uma coisa que perturbava muito o trabalhador: o desemprego. Era uma verdadeira assombração há anos atrás. Hoje nós estamos com um quadro invertido. Hoje sobram vagas, falta pessoal. E em decorrência disso, não é? As negociações salariais vêm sendo feitas sempre com ganhos acima da inflação, com ganhos reais. Então, quando você junta esses dois fatores, a segurança do emprego e a segurança de um benefício, de um salário crescente, junto com crédito também, eu acho que isso explica dessa euforia, essa satisfação. Exato. Achei muito curioso nessa pesquisa, professor, que 88% dos trabalhadores que responderam disseram que se dão muito bem com seu chefe, que gostam do chefe. O senhor vê sinceridade nessa resposta? Olha, é difícil de avaliar, porque é uma resposta diferente da primeira, né? A primeira está ligada a fatos concretos, né? Essa segunda está ligada a atitudes, condutas que oscilam muito, né? De tempos para tempos, de firma para firma. Então, a validação desse dado ainda eu acho que está por ser feita. Agora, professor, há uma condição que sendo oferecido ao trabalhador que absorve mão de obra disponível, que é a terceirização. E muitas dessas pessoas são prestadoras de serviço, sem os direitos da CLT. Isso é uma tendência no mercado de trabalho brasileiro? Olha, infelizmente existe muita terceirização praticada dessa forma. Fora da CLT, fora da proteção básica das leis brasileiras. É a terceirização precária, né? Mas isso tem pouco a ver com o processo de terceirização. O processo de terceirização pode ser feito e muita coisa é feita de maneira correta, de maneira a ser protegida. Há muitos casos de terceirização em que o terceirizado, por exemplo, tem melhor condição de trabalho do que aquele que trabalha na empresa que o contrata. E isso acontece principalmente com aqueles que têm mais qualificação.
E o Brasil, infelizmente, não possui de uma disciplina para regular a terceirização. Nós não possuímos uma lei... Nossa lei não contempla. A lei, não existe lei para normatizar a terceirização. Está em debate no Congresso há mais de 10 anos essa lei. Até hoje não foi aprovada. Isso ajudaria. Não é uma solução completa, mas ajudaria. Bom, muita gente entende lideranças trabalhistas, inclusive dizem que essa onda da terceirização é porque muitos empregadores argumentam que a CLT pesa muito e eles acham um tipo de saída, porque aí os encargos ficam com o outro, não ficam com eles. No seu entender, a CLT precisa ser modificada, adaptada ao mundo de hoje? Bom, ela precisa em vários aspectos, não só este aqui, não é? Nesse caso em particular, uma empresa que contrata uma outra empresa e está achando que vai se livrar dos encargos trabalhistas é uma ilusão, porque essa outra empresa vai embutir no preço aquilo que ela está recolhendo a título de encargos trabalhistas. Não é? É uma ilusão muito grande. Aliás, a contratação de terceirização apenas buscando o menor preço é um erro grave e os próprios empresários estão agora chegando a essa conclusão. Muitos estão desterceirizando as atividades porque eles verificam que perde qualidade, perde pontualidade, perde fidelidade, perde muita coisa. Então, é preciso administrar a terceirização com muita arte, com muito engenho e com muita retidão em relação aos direitos gerais. Eu acho que a boa terceirização é aquela que preserva os direitos do terceirizado e da empresa que está terceirizando. Uma última questão sobre o salário das mulheres. Um pleito do feminismo sempre foi uma igualdade salarial. As mulheres tiveram um avanço nessa questão, elas têm maior nível de escolaridade e diminuíram a diferença em relação ao salário dos homens. Isso é tendência ou as mulheres vão ter que lutar muito e gritar muito ainda pela igualdade? Olha, a luta está dando certo, hein, Maria Lídia? A luta está dando certo porque o avanço que a mulher teve em salário na última década foi muito maior do que o homem. Então, tudo indica que nós vamos, ao longo do tempo, ter uma convergência. Mesmo nos países avançados, a diferença existe, mas é menor do que aqui. Mas aqui já foi muito mais acentuada há 10 anos atrás. Eu acho que o avanço do trabalho feminino tem sido expressivo. Muito obrigada, professor. Obrigado a você pelo convite. Uma boa noite. Boa noite.